Olá, meu nome é Sandra, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Uninter. Meu RU é 1948554. O tema que eu vou abordar hoje é especificamente pincéis para pintura em tela e alguns termos mais utilizados pelos artistas na hora de escolher um pincel, na hora de utilizar um pincel. Então, em primeiro lugar, nem sempre a marca do pincel é o que vai ser mais importante na hora de escolher o pincel. A gente tem que levar em conta, muitas vezes, para que ele vai ser usado. Se vai ser para pintar em tela, se vai ser para aquarela, se você vai fazer uma pintura mais realista, se você quer fazer uma pintura impressionista, com impasto, ou seja, com acúmulo de tinta, né? Sobre a tela, se você quer dar aquela impressão das marcas do pincel sobre a tela, então tudo isso vai impactar na hora de você escolher o seu pincel. Mas, em primeiro lugar, se você está iniciando na pintura, é claro que não vai valer a pena você já de cara comprar um pincel importado, super caro. Você pode comprar um material nacional de boa qualidade, que existe bastante, mas também não vai comprar uma coisa que vai perder dinheiro, que vai usar uma vez só e já vai começar a soltar cerdas ou entortar. Então, esses termos que eu vou dizer agora são importantes. Por exemplo, o que é a memória de um pincel? É muito utilizado. Você vai chegar na loja, você não vai poder testar o pincel, tipo ficar manuseando ele. O dono da loja não vai gostar que você faça isso. Mas isso demonstra se o pincel tem boa memória. O que é a memória do pincel? É a capacidade que ele tem de ser manuseado, entortado, torcido e voltar ao seu estado normal. Ou seja, por exemplo, esse pincel aqui é um pincel bom. Eu consigo entortar ele, então se eu pudesse fazer isso na loja, eu compraria ele por ele não ficar deformado, tá vendo? Ele não fica bagunçado e não perde o formato original, tá? Então, essa é a memória do pincel. Você vai poder usar esse pincel por anos e ele vai continuar com essa capacidade, tá? Mesmo que vá desgastando a pontinha da cerda, ele vai continuar com essa capacidade de voltar ao seu normal, ou seja, ele não vai ficar torto para o lado e nem abrir as cerdas, que acontece com muitos pincéis que a gente compra, tá? Então, isso é a memória. Quando alguém falar em memória de um pincel, agora você sabe o que é. É a capacidade das cerdas voltarem ao seu estado original. Outra coisa é ferrolho. Ferrolho de um pincel. O que é o ferrolho? É essa parte metálica aqui do pincel, tá? Deixa eu pegar um de outra cor. Essa parte metálica aqui do pincel. Para que serve? É ela que prende as cerdas. Se for um pincel que não é de qualidade, você vai começar a pintar e soltar cerda na sua tela, ou no seu papel, né, de aquarela. Vai começar a ficar cerdas junto com a tinta, é bem desagradável, você vai começar a ficar sem o pincel. Então, não vale a pena comprar um pincel que não tem um ferrolho de qualidade, ele pode até enferrujar, quando você está usando solventes, ou mesmo lavando o seu pincel com água, porque você tem que lavar todas as vezes que utiliza, né? Você não vai deixar o pincel sujo, porque ele vai começar a impregnar de tinta aqui na base, e você aos poucos vai também ficando com o pincel rígido, né? Ok? Então, esses são dois dos termos, assim, bem utilizados. Também chamam muito isso aqui de virola, tá? Pode chamar de ferrolho, que é o nome técnico, ou virola. É muito conhecido por virola também, essa parte metálica, que é para ser de boa qualidade, para não oxidar e nem soltar as cerdas. Veja, esse é um bom pincel, ele tem memória e tem um bom ferrolho, ele não solta as cerdas, ok? Tá. Aí, que mais? O tipo de cerda que o pincel é feito. O pincel pode ser feito tanto de cerda sintética, que é a maioria dos casos dos pincéis nacionais aqui,
tem um bom desempenho até, ou cerdas naturais. Então, são pincéis feitos, os mais finos, por exemplo, são feitos de orelha de boi, costas de porco, pelo de marta, pônei. Então, são vários tipos de pelos que podem ser utilizados. Os pincéis importados são de texugo, de outros animais. Então, é meio controverso o assunto, né? Porque muitos ambientalistas torcem um pouco o nariz com isso. Existem criações de animais para fim específico de fazer pincel. São pincéis caros, é óbvio que vão durar muito, né? São resistentes aos solventes, eles têm uma capacidade de reter, de segurar a tinta na cerda para você pintar, ou seja, ele é um pincel realmente superior, mas vai do seu uso. Se você vai fazer uma pintura a óleo, de repente vai precisar, você vai fazer uma pintura com muito detalhe, uma pintura realista, né? Aí talvez precise. São bem caros, de repente não é o caso. Para a gente começar, dá para começar com pincel sintético nacional muito bem. Vai muito da técnica, né? Da prática do artista. E os pincéis sintéticos, ou então de cerdas naturais, como o sisal, por exemplo, né? Pincel bem comum, muito bom para a gente fazer fundos na tela, ou fazer grandes espaços como céus, fazer paisagens, né? Precisa de um pincel mais largo, né? O pincel esse aqui é de sisal. Existem ainda pincéis como esses aqui, que não são para tela, tá? São pincéis específicos para nanquim ou aquarela. São feitos de pelo de coelho, pelo de cabra. São pincéis também, às vezes, importados, como esse aqui, tá? Chinês. E esse aqui é nacional. É um bom pincel, tá? Também tem a virola ou ferrolho, tá? É um outro material, daí não é para tela, tá? É outro tipo de técnica, certo? Então, tem as cerdas naturais e as cerdas sintéticas, ok? E aí, como é que tem os tipos de pincéis agora com relação ao formato? Então, nós temos os pincéis retos ou chatos, né? Que são esses aqui, ó, tá? São vários tamanhos de cerda e larguras de ferrolho, tá? Geralmente, você vai comprar o pincel, ele tá pelo número da largura aqui, tá? Tem sempre um número no cabo do pincel, você vai ver, alguns países adotam por polegadas, outros por centímetro, então é muito confuso isso. Então, por exemplo, aqui, ó, esse pincel 16, né? Ele vai ter 16 milímetros, ok? Certo? Então, veja, pincel curto, um médio e um longo, ok? Qual que é a diferença deles? Eles vão reter mais tinta, no caso você quer fazer um céu, esse daqui é mais apropriado, ele vai segurar mais tinta, você vai conseguir trabalhar por mais tempo as suas nuvens, o seu céu, um fundo de paisagem, você está fazendo esfumato, né, fazendo uma paisagem, esse aqui é o ideal. Para você trabalhar, quer fazer um detalhezinho num cantinho, ou um trabalho mais geral da tela, um pincel médio atende, tá? Se você quer fazer uma linha que precise precisão, esse aqui é o ideal, tá? Um pincel que você vai conseguir ter uma precisão para fazer uma linha. Pincel curto, tá bom? Certo? Também tem de várias larguras daí, não necessariamente só esse. Tô falando aqui de altura de cerda, tá? Ele é curto por isso. Também não tô falando do comprimento do cabo, que também existem pincéis longos e curtos com relação ao cabo, tá? Ó, tá vendo? Tem aqui um pincel mais curtinho e outro mais longo. Porque tem artistas que gostam de trabalhar olhando mais de longe e outros artistas que já gostam de trabalhar bem de pertinho, que é o meu caso. Então, eu gosto de trabalhar com pincel curtinho, assim. Aí eu me afasto, mas não com o pincel. Eu não gosto de trabalhar segurando o pincel muito pela ponta. Dificilmente eu faço isso, ok? Então, tem também o pincel chato, que é o chanfrado. Ele não é muito usado para pintura em tela, ele é usado mais para artesanato. Mas eu gosto de usar ele para pintar em tela porque
eu consigo fazer sombreados e fazer cantinhos também, por ele ter essa ponta, eu acho bem versátil, ok? Eu consigo colocar um tipo de cor aqui e outra aqui, por exemplo, e aí eu consigo fazer um degradê ou um sombreado na área que eu tô pintando. Eu gosto de usar ele em tela também, apesar de poucos artistas usarem o pincel chanfrado para pintura em tela, tá? Outro tipo de pincel, que é chato também, é o Filbert, tá? Ou língua de gato. Por que que é língua de gato? Ó, ele tem o formato de uma linguinha, tá vendo? Redondinho na ponta. Ok? Ó, ele é muito bom para quem pinta paisagem, para fazer copa de árvore, por exemplo. E ele é muito versátil, porque você pode usar ele assim ou de ladinho, ó. Ele vai te dar uma precisão boa também. E é um pincel também, ó, de boa memória. Ele também pode ter várias alturas de cerda aqui, e você pode daí acumular mais tinta. Quanto maior a cerda, mais tinta você tem, mais você consegue pintar mais tempo sem retornar, pegar mais tinta, ok? Certo? Aí, vamos ver quais outros pincéis. Os redondos, tá? Esse aqui eu já tinha mostrado, que os pincéis redondos com relação ao ferrolho, tá? Esses são os chatos com relação ao ferrolho, ó. Eles são, a cerda é achatada aqui, ó. O ferrolho é achatado. Agora, o redondo, o ferrolho é redondo aqui, ó. Ele é mais usado para aquarela, mas dá para usar em tela para você fazer, por exemplo, galhos de árvores, um tronco, alguma coisa assim. E um redondo com uma cerda bem comprida, bem maior que essa, e fino, quase um liner, um pincel fininho, você pode fazer marolas, fazer aquela espuma da onda quando sobe assim, que aí ele vai ser comprido, vai segurar bastante tinta, e você consegue fazer em um movimento só a onda subindo, assim, sabe? Então, o pincel redondo, né, o round, serviria para isso, mas para aquarela ele é o ideal também, tá? O que mais? Os liners. Os pincéis liners são os fininhos que a gente usa, chamados também aqui no Brasil de filete. Esse aqui é um outro round, tá? Ó, redondinho, tá? O ferrolho é redondo. Só que ele tem uma pontinha mais Filbert, tá? Mais pontudinho, certo? Então, esse aqui também serviria para eu trabalhar marina, uma onda, alguma coisa assim, até para fazer cabelo, seria legal, ok? Então, os pincéis filetes ou liners, são esses mais fininhos, tá? E aí, eles são ideais para fazer acabamentos, fazer detalhes, fazer cílios, fazer cabelos, para assinar a tua tela, tá? São todos redondinhos com relação ao ferrolho, tá? Tem várias dimensões, alturas, né? Quanto mais fininho. Eles são pincéis que não duram muito. Se você comprar de uma marca mais baratinha, você vai perder dinheiro. Que daí não vale a pena. É preferível pagar um pouquinho mais numa marca assim, por exemplo, porque ele estraga muito fácil, né? Ele é muito delicado. Então, é preferível pagar um pouquinho mais e ter um pincel que dura o dobro. Às vezes, você pagar R$10 a mais, você vai ter um pincel por 2 anos. Então, acaba se valendo muito a pena do que você pagar R$5 em vez de 15 e perder seu pincel na primeira tela que você pinte. Vale a pena. Às vezes, o barato sai muito caro. Outro tipo de pincel é o pincel fan ou leque ou abanico, tá? Ó, para que serve esse aqui? Muita gente vai achar que é para fazer matinho, que é para fazer capinzinho, mas não é. Esse pincel aqui é específico para você esfumar ou esfumaçar quando você não quer marcas de tinta, tá? Na sua pintura. Você tá fazendo lá um rosto de uma pessoa, aí você quer fazer o rosado da bochecha. Você vai pintar e na segunda camada que você vai dar com o rosado daí, você vai
fazer um movimento de esfregar para dissolver completamente, porque ele vai tocar delicadamente a tela e ele não vai deixar marca. Então, a tua pintura vai ficar bem realista, tá? É para isso que é usado o pincel abanico ou fan ou leque, ok? E aí, seria isso. Daí, os cuidados com o pincel, né? Sempre lavar eles com um sabão que não seja com soda, ou seja, não dá para usar sabão de coco, não dá para usar sabão de louça, é preferível lavar. Eu prefiro lavar meus pincéis com shampoo, por serem a maioria pelos ou cabelos, né? Entre aspas, então por que não lavar com shampoo? Ou com sabão glicerinado, né? Um produto mais suave, porque senão você vai começar a estragar o seu pincel. Sempre que terminar de usar, lavar, deixar ele em pezinho, nunca deixar o pincel de ponta cabeça para não amassar as cerdas, ok? Então, seria isso que eu teria para falar hoje sobre os pincéis para pintura em tela. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe nos comentários, ok? Obrigada!